Olá pessoal, professor Wilson de volta agora com a nossa segunda aula de vozes verbais. Agora vamos falar da voz passiva sintética. Então aqui tem um detalhe importante que é essa relação do que é o sintético. Por que ela se chama de sintética? Quando alguém está conversando, falando, né, está fazendo uma explicação e a pessoa começa a se estender demais e aí a gente diz, só um pouquinho, sintetiza essa tua ideia aí. Ou seja, reduz, diminui. Então, o que significa esse resumir, reduzir aqui, sintetizar? Na voz passiva, sintetizar vai aparecer apenas uma forma verbal, uma única forma verbal. Só que uma forma verbal faz parte da voz ativa. Como é que eu vou ter uma voz passiva com uma forma verbal? Aí é que está a jogada. Para que eu tenha uma voz passiva sintética, eu necessariamente tenho que ter o quê? Uma coisa chamada de pronome apassivador ou partícula apassivadora. Isso aqui é muito importante, certinho? Necessariamente tem que haver o pronome apassivador, que é o se. A gente sabe que ele exerce outras funções, uma delas é a de pronome apassivador. Aí a gente vai identificar aqui como eu sei que é um pronome apassivador, né? Então a gente vai mostrar exatamente essa relação. Muito bem, eu trouxe aquela frase novamente para cá, né, que nós tínhamos no vídeo anterior. O almoço foi feito por Maria. Então nós temos ali aqui a locução verbal, o sujeito passivo e o agente da passiva aqui, certinho? Para eu agora passar esta frase, fazer a transposição para uma voz passiva sintética, eu vou transformar isso aqui em um verbo só, tá? É exatamente o verbo principal, conjugado no tempo do verbo auxiliar aqui, que é o pretérito perfeito, certo? Só que tem um detalhe, como ela é uma voz passiva sintética, ela tem que ter necessariamente o pronome, senão eu não tenho uma voz passiva. O que vai acontecer? Eu vou começar pelo verbo, né? Fez se o almoço. E aí tem um detalhe, quando nós transformamos de uma voz passiva analítica ou de uma voz ativa direto para uma passiva sintética, o que acontece? O agente da passiva some. Tá? Então não há como nós colocarmos o agente da passiva aqui, não conseguimos encaixar aqui, é impossível. Tá? Então o que acontece? Por que esse pronome é um pronome apassivador? Vejam que se nós retirarmos esse pronome, fez o almoço, nós vamos ter o quê? Uma voz ativa, não uma voz passiva. É por meio deste se que eu tenho a voz passiva. Fez-se o almoço foi feito. Então esta transposição da passiva analítica para sintética, da sintética para analítica é que me faz identificar isso. Tá? Corrigir-se-ão as provas, aquela mesma frase agora na voz passiva sintética. Corrigir-se-ão, por que ocorreu mesóclise aqui? Quem é que lembra? Tem um videozinho sobre isso. Não entendi? Muito bem, é futuro, óbvio que aqui, início de frase. Com o futuro só existe a possibilidade da mesóclise. Então, se nós fizermos a transposição, nós vamos dizer que as provas, serão, porque aqui é futuro, né? Serão corrigidas. Tá? Se eu quiser colocar um agente da passiva aqui, eu consigo, mas aqui é impossível. Tá? Vejam aqui, tem uma forma verbal, ocorre a mesóclise. Se é sujeito aqui, é sujeito aqui também. Lembram disso? É prescindível saber isso. Tá? Então, o almoço é sujeito aqui, continua sendo sujeito aqui. Enviou-se a nota fiscal ao cliente. Trouxe aquela mesma frase para observar o quê? Olha lá, enviou-se, o verbo no pretérito perfeito, o seu pronome é passivador. Aqui, a nota fiscal vai ser o sujeito. A nota fiscal foi enviada, mantivemos o tempo pretérito perfeito. Aqui nós tínhamos o objeto indireto, continua sendo o objeto indireto ao cliente.
Lembra que eu comentei? É objeto indireto, ele continua sendo. Na voz passiva analítica, na voz passiva sintética, não interfere. Se nós tirarmos o C, sujeito oculto, voz ativa. É por meio do C que eu tenho uma voz passiva sintética. Tá? Alugam-se cadeiras de praia. Por que o verbo está no plural? Porque cadeiras de praia é o sujeito. Como é que eu posso ter certeza disso? Porque cadeiras de praia, verbo no presente, são alugadas, certo? Então, o que nós temos aqui? O sujeito aqui, portanto, o sujeito ali também, a concordância, facinho, facinho, né? Então, isso é muito importante, tem que ter consciência do que está acontecendo aqui, tá? Porque o C também pode ser índice de indeterminação. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. A gente já discutiu isso aí em concordância verbal, já discutimos ali também na parte em que eu trato exatamente dessa relação lá nos vídeos de sintaxe da oração. Certinho? Deve-se analisar os fatos. Então, nessa situação aqui, eu posso analisar os fatos como um sujeito, oracional. Portanto, teremos aqui o verbo na terceira pessoa do singular obrigatoriamente, tá? Então, não há outra possibilidade, tá? Vai ficar deve-se analisar os fatos, e aí eu vou ter o verbo na terceira pessoa e o sujeito oracional aqui. Mas há uma outra possibilidade. Eu posso considerar apenas os fatos como sujeito e considerar ali como uma locução. Então vejam aqui, devem-se analisar os fatos. E aí eu vou considerar os fatos como sujeito, certinho? E vou considerar aqui como uma locução verbal. Por que ficou devem ser? Porque o sujeito é os fatos e é uma voz passiva. Fazendo a transposição, vê-se isso com clareza. Os fatos devem, vai sair o ser, vai entrar o verbo ser, devem ser analisados. Saímos da voz passiva sintética para a voz passiva analítica. Com a locução, some o ser e entra aqui então a voz passiva. Certinho? Bem fácil de ver a voz passiva sintética aqui, voz passiva analítica. Show de bola! Facinho, né? Muito bem, queridos. Depois, olha essa terra toda que se habita dessa gente sem lei quase infinita. Isso aqui, já falei a respeito dessa frase, aqui, né, pertinente a essa situação. Na voz passiva sintética, eu comentei aqui que nós não conseguimos manter o agente da passiva, ele acaba assumindo. Mas vejam esta frase. Olha essa terra toda, a qual se habita dessa gente sem lei. A qual, podemos transformar isso aqui, veja essa, olha essa terra toda, vírgula, tá? Que é habitada dessa gente sem lei. Então, dessa gente sem lei é o que? Vejam que se nós transformarmos, a gente fez isso aqui para a gente ver que isso aqui é uma voz, é um pronome passivador, pronome apassivador. Então a gente tem consciência de que é uma voz passiva sintética. Conseguimos transformar em uma voz passiva analítica. Vejam que agora nós podemos transformar em uma voz ativa. E aí, dessa gente sem lei, se transforma em sujeito. Olha essa terra toda, essa gente sem lei, essa gente sem lei, habita, aqui, habita essa terra toda. Na verdade, o que retoma essa terra toda, né? Habita essa terra toda. Daí eu transformei o pronome relativo, repus ali, né, no lugar dele, para a gente observar isso, tá?
Fiz a transformação. E aí nós vamos ver o quê? Que essa agente sem lei vai ser sujeito do verbo habitar, ou seja, que neste caso, isso aqui é agente da passiva, coisa totalmente incomum em uma voz passiva sintética. Certinho? Camões, é isso aí. Certo, queridos? Então tá bom, até a próxima, que vamos falar sobre a voz reflexiva. Um abraço.